Quem veio ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos ler aqui. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, quem? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você perguntou corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: o homem, aqui Jesus começa a parábola do bom samaritano, amém? Jesus continua dizendo, iniciando a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, porém, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Repita comigo: semi-morto. Semi-morto, quase morto. Ok. Por casualidade ou por ocasião, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, ou seja, no mesmo caminho, ocasionalmente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, repita comigo: o samaritano seguia o seu caminho. Passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos os ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Repita comigo: óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Curve sua cabeça por gentileza, feche seus olhos por alguns instantes. Pai, no nome de Jesus, está exposta as Escrituras. Oh, como é bom expor as suas Escrituras. Como é bom viver as suas Escrituras. Peço ao Senhor agora que, em nome de Jesus, venha de encontro a este ambiente. Quero já quebrar no mundo espiritual todas as cadeias, todo impedimento, tudo que possa atrapalhar os teus filhos de receber a palavra do Deus vivo nesta noite. Declaro em nome de Jesus que o Senhor leve cativo dos pensamentos todo pensamento que não seja agora a tua palavra. Que em nome de Jesus, aquele que entrou aqui com dores, incomodado, com algum desconforto, com a cabeça e os pensamentos confusos, eu declaro em nome de Jesus ordem nesses pensamentos. Declaro que caia por terra toda dor e toda enfermidade, todo desconforto, seja curado agora, para a honra e glória de Jesus Cristo, porque nós cremos neste tempo profético. A tua palavra tem poder, a tua palavra carrega com ela vida, e em nome de Jesus eu declaro vida nesta noite.
Pai, que este ambiente esteja propício e o ambiente profético para que o Senhor se manifeste em nosso meio através da palavra. Declaro em nome de Jesus que não importa as palavras lançadas contra a vida deste povo, contra a vida da família deles, contra esta igreja, contra esta cidade, eu declaro em nome de Jesus, maior do que todas essas palavras estão as palavras de vida eterna, que é a tua palavra. No nome de Jesus, tudo vai se submeter à tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, o céu, na terra e o inferno se submete à tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, sem nenhum impedimento, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Estamos diante de uma palavra muito interessante. A Bíblia vai dizer que se levantou um intérprete para colocar Jesus à prova. E fez uma pergunta para ele: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus, no verso 26, disse: está escrito. O que você interpreta naquilo que está escrito que você lê? Jesus devolveu a pergunta para ele, e ele, no versículo 27, vai responder esta palavra: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ou seja, amar a Deus do jeito que você pode, no nível que você mais se esforce. Esta é a escritura de Deus, e ele assim respondeu para Jesus. No versículo 28, Jesus disse para ele: vai, faze isso e viverás. Ou seja, aquele homem conhecia, mas não vivia. Conhecia em parte e estava diante da própria palavra do verbo vivo que desceu do céu, o verbo que se fez carne, e ele não estava entendendo que o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava diante dele. Conhecia muito, mas vivia pouco. No verso 30, Jesus agora começa a parábola do bom samaritano, e eu quero falar para você o que significa parábola. Repita comigo: parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou uma analogia. Jesus usava as parábolas para dar uma figura, uma ideia daquilo que ele estava ensinando, daquilo que ele estava fazendo ou aplicando na vida dos ouvintes. Ele contava uma história que na verdade não era uma história verdadeira, porque era uma história para configurar, para narrar e aplicar aquilo que ele estava ensinando. E isso ajudava muito no entendimento, para quem estava na presença de Deus, para quem era sensível ao Espírito Santo. Porém, quem não estava não entendia nada. Mas agora, Jesus começa a falar de um certo homem. Repita comigo: certo homem. Um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Interessante, querido, que primeiro, toda vez que nós entendemos e queremos descer, temos que assumir riscos. A Bíblia vai dizer que este homem estava em Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Jerusalém era no alto de Israel, da nação, ainda é num lugar alto. Jericó era um lugar baixo. E este certo homem começa agora a descer de Jerusalém para Jericó. E mais do que isso, além de ser um lugar baixo, além de estar descendo, e é um perigo quando a gente começa a descer, quando a gente começa a ir para um nível mais baixo. Não estou falando de finanças, estou falando da nossa vida espiritual, amém? Quando nós começamos a descer o nível, às vezes, a descer, a não respeitar, a descer do lugar que nós estávamos, da posição que Deus nos colocou, do lugar que Deus nos colocou, e descer para outro lugar, que na verdade não era só um lugar baixo, mas a Bíblia vai dizer que era um lugar maldito. Pergunte por quê?
Porque em Josué capítulo 6, versículo 26, vai dizer o seguinte: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do homem seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Josué tinha acabado de tomar Jericó com a ajuda de Deus, onde as muralhas agora estavam em pedaços, onde o povo ao rodear a terra por 7 vezes, neste último dia, e gritaram e tocaram as suas harpas, Deus deu vitória e as muralhas caíram, e foi a primeira conquista, a primeira cidade em que Israel conquista, seguindo o mapa de Deus para a terra que emana leite e mel. E isso fez com que Josué agora declarasse, liberasse uma palavra de maldição, ou seja, olha, aqui não vai ser mais reconstruída neste povo, com este povo cananeu, Jericó. Agora Jericó é a terra que emana leite e mel, e liberou esta palavra de maldição, não vai reerguer mais nenhuma cidade aqui. Porém, quando nós descemos, nós entendemos que estamos indo não só para um lugar mais baixo, mas também saindo do lugar de bênção e indo para o lugar de maldição. Quem está entendendo, diga amém. Muitas pessoas, queridos, estão descendo, saindo do lugar onde Deus colocou ela, como eu falei para você. E se perguntar para alguém que está aqui entre nós, se você preferir, se eu perguntar aqui para um jovem que anda de bicicleta, levanta a mão aí, um jovem que anda de bike. Isso. Você prefere andar de bike subindo ou descendo? Descendo. Porque descer é mais fácil, querido. Descer é muito mais fácil. Você não precisa esforço. Até descer andando é gostoso, só para descer, não dá para descer tanto correndo, igual São Paulo lá, né, meu pastor? Que é ladeira, você descer correndo, você capota, de tão descida que é. Mas descer é muito mais fácil, e isso é um perigo. Porque se eu estou num lugar alto, é muito fácil eu descer, mas depois para subir, se torna muito mais difícil. Quem está entendendo? Então subir é mais difícil, e quando a gente sobe, nós temos que cuidar para que não desça, para que a gente não venha a retroceder. E a Bíblia vai dizer, que já pensou o seguinte, eu vou dizer, não é a Bíblia vai dizer. Melhor, fala para o teu irmão aí, já pensou, fala com ele, já pensou? Se Jesus tivesse descido? Querido, o nosso Senhor foi levantado numa cruz, num lugar alto. Por isso que João escreveu: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi levantado, e não pense que ele não pensou em descer. Você não pense que de repente a vontade dele não era descer. Sim, de repente no meio da dor, no meio daquilo que ele estava vivendo, ele pensou: olha, Deus pode me ajudar. Mas ele não desceu, ele permaneceu na dor. Porque mesmo que você esteja num lugar alto, eu e você não estamos livres da dor. Mesmo que você já esteja no lugar alto que Deus te colocou, não estamos livres da dor. Então, se Jesus não desceu por mim e por você, Ele está falando para você nesta noite, usando este homem, encorajando você. Se Ele não desceu, você também não vai descer. Se Ele não desceu na dor, você também não vai descer. Melhor ainda, na dor é tempo de crescer em mais um nível. Na dor é tempo de você lembrar de Jesus. Por quê? Porque quando desceram Ele morto, já desceu Ele já na vitória, porque Ele se entregou. Mas depois, no terceiro dia, no terceiro dia Ele ressuscitou. Mas não só isso, depois de 40 dias na terra, a Bíblia vai dizer que Ele se elevou aos céus e está sentado à direita do Pai, no lugar mais alto do que Ele estava na dor. Ei, em nome de Jesus, você está vivendo um momento de dor, fique tranquilo. Depois desse momento de dor, se você não descer, Deus vai te levar para um lugar mais alto. Jesus foi elevado no lugar mais alto. Não só Ele, como a autoridade, como a glória dEle foi aumentada, e o nome dEle está acima de todo nome. Então há uma mensagem aqui para nós, e não está no nosso planejamento descer.
Descer também se remete a voltar. Amém ou não? Porque se você já subiu, você vai ter que descer, às vezes para o lugar que você já saiu. Quando nós vimos aqui que a vida é feita de altos e baixos. Sim, a vida, momentos. Os momentos podem ser altos e os momentos podem ser baixos. Mas eu posso passar um momento de alegria e não descer, um momento de tristeza e nem pensar em descer. Esse certo homem da parábola desceu, e certo é que caiu nas mãos dos salteadores. Esses salteadores o roubaram, o feriram, o deixaram sozinho. E o mais interessante nesse versículo é que nós vimos que além de bater neste homem, além de ferir este homem, além de deixar ele sozinho, ele estava quase semi-morto. E quando eu olho isso, me saltou na minha mente a palavra quase. Repita comigo, quase. E quando eu olho que ele estava quase morto, está me mostrando que ele não está morto. Então, se ele estava quase morto, ele não está morto. O Deus que age no quase, tocou num samaritano para parar, e este homem não morreu. Sabe o que eu entendo? Eu e você servimos um Deus que entra nos quase da nossa vida. Graças a Deus você entendeu. Sabe por quê? Olha, ele estava quase morto, mas Deus entrou, ele não morreu. De repente você está quase indo para o médico, mas Deus vai entrar no quase. De repente o seu ente querido está na UTI quase morrendo, mas Deus vai entrar no quase. De repente a sua empresa está quase quebrando, mas lembra que Deus entra no quase. Porque enquanto está no quase ainda há esperança. Quando nós ouvimos aqui, é o Deus que aquele que de repente está quase separando. Senhor, o Deus do quase entra no momento oportuno. Quem está entendendo isso? E quantos quase na nossa vida, nós vimos Deus entrando. Por isso que todo testemunho tem um quase. Olha, eu ia assinar o contrato, mas quase deu o distrato. Só quase. Porque Deus entrou no momento oportuno. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu não sei em qual quase você está. Estou quase saindo da igreja. Estou quase saindo de casa. Estou quase desistindo de tudo. Estou quase perdendo a minha saúde. Estou quase quebrando. Estou quase, não sei o quase que está dentro do teu coração agora. Mas uma coisa eu sei, o Deus que entra no quase vai entrar nesta noite em nome de Jesus. Como entrou na vida daquele homem que estava quase morto, mas ainda não está morto. Fala para o teu irmão, o quase não é a certeza do fim. Não é. Está entendendo aí? Aí no fundo, diga amém. Cadê o pessoal aí do fundo? Diga amém. Aqui da direita, diga amém. O pessoal da frente vai fazer mais alto. Cadê você? Amém. E da esquerda aqui? Você pode aplaudir o Senhor, o nosso Deus que entra no quase? De repente quase você não veio para a igreja, mas veio. Se prepara, Deus vai falar com você. Oh, aleluia. Então, amados, quando nós falamos que este homem saiu de Jerusalém, repita comigo, Jerusalém. Jerusalém representa e significa lugar de paz. Nós vimos que Jericó significa não só descer para um lugar mais baixo, mas também para um lugar de maldição. Nós podemos dizer que Jerusalém, além de ser lugar de paz, é lugar de bênção. É a cidade escolhida, é a cidade de Davi. A Bíblia diz, olha, ore para que haja paz em Jerusalém, ou seja, ela é a cidade de paz. E quando este homem sai do lugar de paz de Jerusalém e desce, certo é que quando eu e você também sai do lugar de paz, nós temos uma probabilidade de ficar ferido, de ficar sozinho, de ficar quase morto espiritualmente. Podemos dizer que estar na presença de Deus também é estar em Jerusalém no lugar de paz. Onde nós estamos aqui e ao entrar nesta porta, sentimos a paz em nosso coração. Quem entende isso? É bem verdade também que Satanás
não tem poder para matar uma pessoa. Diga aleluia. Ele não tem poder, mas ele tem poder para usar pessoas para matar pessoas. Ele tem poder para usar pessoas para ferir pessoas. Ele tem poder para usar pessoas para roubar pessoas. Ele tem poder para usar circunstâncias, como enfermidades, desastres, para destruir pessoas, ou um vilarejo, ou uma nação. Ele veio para matar e destruir. Eu não quero dar ênfase a Satanás, mas não posso ser leviano e me furtar de não falar do nosso inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, porque eu estou extraindo das escrituras, amém ou não? Mas porém, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o bom samaritano, veio para dar vida e vida em abundância. Então nós temos que entender que sair do lugar de paz não é um negócio bom. Eu fico vulnerável, eu fico exposto, eu fico à mercê de repente de riscos, que se eu não tivesse saído do lugar de paz, eu não correria esse risco. A Bíblia vai dizer no verso 31, que descia também, por acaso, ocasionalmente, um sacerdote por aquele caminho. Interessante que o sacerdote representa o sagrado, ele é representante do sagrado. Eu posso dizer que não são só pastores, você como pai, você representa o sagrado na tua casa. Você como mãe, você representa o sagrado na tua casa. Diga amém. Estou lhe dizendo que você é o sacerdote do teu lar. Você que é responsável de representar o sagrado lá, de levar a tua família para a oração, de levar a tua família à busca, de levar a tua família a se parecer com Jesus. Há uma responsabilidade sobre nós em manter o sagrado dentro da nossa casa. Isso é ser sacerdote. Então, vai dizer aqui que ele ocasionalmente, casualmente, descia no mesmo caminho. No mesmo caminho que esse certo homem passou e foi ferido, descia agora o sacerdote por esse mesmo caminho, ocasionalmente. Repita comigo, casualmente. O que significa isso? Aquilo que é por acaso e não planejado. Fala para o teu irmão, descer por ocasião não é por planejamento. Esse certo homem sacerdote, ele estava descendo e não planejou descer. Ele estava descendo por acaso. E é importante eu e você, amada igreja, entender que quando estamos no lugar alto, no lugar de paz de Jerusalém, nós não podemos fazer as coisas por acaso. Nós não podemos tomar decisões por acaso. Nós não podemos decidir, ir, voltar por acaso. Eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. E ocasionalmente vou, porque nas coisas, nas ocasiões que não são planejadas, há um risco de eu descer para onde eu não poderia descer. Ocasionalmente ele estava descendo porque não planejou. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai estar no planejamento de Deus, daquilo que Ele planejou. Planejamento quer dizer planos. Você se organizar, planejar. O mesmo planejamento do céu será o planejamento da terra e da sua família. Eu estou profetizando isso. O mesmo planejamento de Deus vai ser da tua família, em nome de Jesus Cristo. E eu quero lhe falar, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que eu falei hoje de manhã, e Deus me autoriza a dizer: Deus está entrando em planejamentos aqui nesta igreja, amor e família, começando lá conosco, lá na diretoria, e começando aqui também. Deus vai entrar nos planejamentos e vai alterar o planejamento terreno para o planejamento dos céus. Quem entende isso? E que entre mesmo em nós. Bom é estar no planejamento de Deus. Está disposto a rasgar o planejamento? É difícil pregar uma palavra dessa. Está disposto a Deus falar: olha, o meu planejamento é esse, a minha direção é essa. Amados do Senhor, quando nós entramos e fazemos as coisas não por acaso, mas pelo planejamento do céu, o risco de descer para a maldição, para um lugar
baixo para ser ferido, roubado no meio do caminho, se torna zero, porque Deus te leva por pastos verdejantes, pelas veredas dele, pelo próprio caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus está mudando os nossos planejamentos. Aquilo que você planejou que ia te levar para Jericó, Deus vai entrar e vai mudar para você permanecer em Jerusalém, no lugar de paz. Quem está entendendo isso? Deus está mudando o planejamento, não que Ele quer fazer o que Ele quer, não, é para fazer o que é melhor para você. Que eu e você não sabemos o futuro, Ele sabe. Nós não sabemos daqui 1 ano, Ele sabe. Nós não sabemos daqui 10 anos, mas Ele sabe. Porque um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o planejamento dEle começa hoje na tua vida. Ele vai planejar o futuro seu, dos seus filhos, Eu acho que eu estou sozinho aqui. Eu estou dizendo que a tua descendência não vai descer, não, só vai subir no planejamento do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro agora quando eu estava para fazer uma cruzada indo para Campo Grande. E pense, quando você sai do seu planejamento para o planejamento de Deus, é desconfortável demais. Ai, como é difícil. Nós abastecemos o carro, preparamos tudo, compramos aí até os comes e bebes, o baconzitos, pra gurizada, sabe aquela coisa? A água, o sonzinho do louvor, tudo pronto para a gente ir para o Mato Grosso do Sul. Abasteci ali no posto Vilar, coloquei, enchi o tanque, estávamos adorando. Falamos, agora nós vamos sair, vamos chegar a tal hora, vamos chegar lá 1 hora a menos, vamos chegar bem cedo. E agora, quando eu, todo alegre, vou bater na chave do carro, aí eu pensei, não, deve ser eu que estou com a mão mole. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Olhei, veio um negócio lá no painel, falei, vixe, e nada desse carro pegar. Peguei o telefone, depois de um certo momento, liguei para o responsável lá, falei, olha, não vou conseguir. O carro parou aqui, vou ter que pegar um guincho, alguma coisa, e não vai dar certo. Pense, querido, numa tristeza. Você estava no ápice ali para ir viajar, e quem vai viajar sabe disso, que é muito gostoso, né? Poder com a família, tudo na vibe já de, vixe, bom demais. Agora fez, eu só não entrei no barril do Chaves porque não tinha. Deu vontade de entrar, irmãos, nem de olhar para minha esposa deu. Para os meus filhos então já estavam falando, ô pai, não vai mais, ô pai. Meu Deus, que pressão. Depois que eu liguei, pastor, falei, tá tudo certo, vou embora para casa. Vou lá, bater o carro. Falei, Senhor, tá de brincadeira. Pegou o carro, irmãos, apagou a luz. Fala pro teu irmão, você acha que o pastor foi? Fala alto para ele, você acha que o pastor foi? Fui nada. Falei, não, Senhor, eu saio do meu planejamento. Eu não queria sair deste planejamento de viagem, mas se o Senhor planejou não ir, glória a Deus, aumenta o som, vamos lá no restaurante, vamos comer, vamos se alegrar, vamos para aí outro lugar aqui, mas nós não vamos, porque eu vou ficar no teu planejamento, porque no teu planejamento tem livramento, no teu planejamento, Deus está mudando o nosso planejamento, assim diz o Senhor para você. Quem quer ficar no planejamento de Deus aqui? Ergue sua mão, balança mais alto. Balança alto e adora Ele. Que bom. Tem alguém aqui até planejou, está pensando em mudar de Votuporanga. Deus vai mudar o planejamento. Deus vai mudar o planejamento. Fique em Jerusalém. Fique no lugar de paz. Não tire os seus pés na onde você está, na presença de Deus. Quando estamos na fonte inesgotável e na favor de Deus, a paz em nosso coração, diga amém. Esse sacerdote não planejou descer por aquele caminho, mas desceu. Eu não desci, graças a Deus.
E você não vai descer também. Mas sabe, esse sacerdote, esse pai, posso dizer, não podia fazer nada, sabia, por aquele bom samaritano. Pergunte por quê? Porque ele estava descendo pelo mesmo caminho que ele desceu. Ele estava fazendo a mesma rota do que ele. E quem está descendo no mesmo caminho, descendo para Jericó, não pode ajudar ninguém, porque está descendo. A Bíblia vai dizer como pode um cego guiar outro cego. O que poderia fazer aquele homem para ajudar, se estava descendo também? Era um sacerdote, sim, era um representante do sagrado, sim, mas estava descendo. E quem está descendo não tem o favor de Deus, não tem a graça de Deus, não tem a unção de Deus, o amor de Deus, porque se tivesse, tinha parado. Quem está comigo? Então, uma hora ou outra ia ser roubado também. Uma hora ou outra os salteadores iam pegar ele, iam ferir ele, porque ele estava numa rota de perdição. Deixou o lugar de paz e desceu. E quando viu o homem, passou de largo. Era mais ou menos assim, amada igreja. Estava vendo o homem aqui, ferido, gritando. Passou de largo. Até deu uma olhadinha, mas fingiu que não estava lá. Porque passar de largo também é fingir que não está vendo. E quantas vezes eu e você, queridos, não se envolvemos com alguns feridos ou necessitados e passamos de largo. Fingimos que não é com a gente. Saímos do cenário e da rota um pouco para não perceber que você viu, mas você viu. Eu e você sabemos, mas fingimos que não sabemos. Eu e você entendemos, mas passamos de largo. Palavra dura é essa, mas a palavra de Deus é amorosa. Porque além de mudar o seu planejamento, Ele vai encorajar você a começar a olhar para frente, olhar para o lado e não fingir que não está vendo. Pergunte por quê? Porque quem faz isso se compadece, e Deus se compadeceu de mim e de você, e vai usar você para se compadecer, ter compaixão, parar, levar para o estaleiro, para honrar o nome dEle nesta terra. Quem está entendendo isso? Esse é o amor de Deus. É o amor de Deus para com o próximo. E este homem agora não está em paz, porque está descendo. Então quem não está em paz não consegue ajudar ninguém. Quem não está em paz, querido, como vai ajudar alguém? Uma pessoa que está na tribulação, na confusão, no desespero, vai poder ajudar alguém? Não. Você, quando tem alguém se afogando, por exemplo, se você for tentar ajudar essa pessoa no desespero, os dois ali nervosos acabam morrendo os dois, um afogando o outro, porque está no momento do desespero e não consegue se ajudar, porque há um instinto dentro de nós de sobrevivência. Quem entende isso? Mas quem está no lugar de paz entendeu e recebeu o Deus da paz, o Jeová Shalom, aquele que dá a paz. E não só dá a paz, como enviou um príncipe chamado Jesus, o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento está nele. A paz, aliás, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. A paz que o mundo não dá. Jesus disse: eu dou a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração e não te atemorizes. Amor e família, não turbe o vosso coração e não te atemorizes, porque a palavra veio. Você não vai descer, e vai haver paz na sua casa, vai haver paz nos seus negócios, vai haver paz na sua mente, vai haver paz, porque eu e você servimos o príncipe da paz, que dá a paz que o mundo não dá, que a bebida não dá, que o remédio não dá. Eu quero profetizar agora: você não vai depender de medicamentos para te dar a paz, para te tirar de repente das suas emoções, da sua ansiedade. Eu declaro libertação de medicamentos controlados agora, em nome de Jesus. Você não nasceu tomando esses medicamentos, também não vai morrer tomando eles, em nome de Jesus.
Porque a paz é um lugar, e este lugar é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nele eu tenho paz, nele eu descanso. Entende? Que a paz é um descanso para as nossas almas. A paz, ela traz leveza. A paz, ela traz um jugo suave, onde eu caminho e não sinto, onde eu vivo e gozo da alegria de estar em paz. Quando não há paz, há tristeza. Quando não há paz, você não consegue nem trabalhar. Eu declaro em nome de Jesus que essa tribulação, esta falta de paz, que está trazendo você a até ir trabalhar e não está conseguindo desenvolver as suas atividades, você sai triste de casa, a ponto, querido, eu declaro em nome de Jesus, vai haver paz no seu coração. A paz é o árbitro de Deus em nosso coração, do sim ou não. É a paz, é a certeza que Deus está com você. Agora você está em paz, não te livra da guerra. Você está em paz, não te livra da tribulação. Você está em paz, não te livra da dor. Não. Mas você passa tudo em paz, porque você descansa naquele que te chamou, naquele que te guia, naquele que dá paz em meio à guerra, naquele que no momento mais difícil Ele está com você. Olha que interessante. O sacerdote, ao passar de largo, não quis, repita comigo, não quis se envolver com o problema, não quis perder tempo, não quis investir, porque naquele estado ele não poderia ajudar muito ali, porque ele não era um enfermeiro, ele era um sacerdote. Então ele levou para a hospedaria para ser tratado, e ao chegar lá ia ter que pagar. Então ele não quis envolver financeiramente com aquele problema. Então este sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho. Agora no verso 32, nós vamos ver que semelhantemente, agora um levita estava descendo. Repita comigo, levita. Só para você entender, o levita representa aqueles que estão na casa de Deus. Prazer, você é um levita, amém? Você é um adorador. Eles eram separados também, os levitas da tribo de Coate, a carregar a arca da aliança, a presença de Deus. Então se você carrega a presença de Deus, você é um levita, e você carrega, porque o Espírito Santo está em você, não onde você está, a presença de Deus está. Então nós somos levitas. Levitas eram separados para trabalhar também na obra de Deus. Então agora o levita começa a descer pelo mesmo caminho, porque ele representava a presença de Deus também na terra, igual eu e você. Por isso que 1 Pedro 2,9, não precisa abrir, diz: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outrora nem eras povo, agora são povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Vós que não tinha alcançado misericórdia, agora alcançou. Quem alcançou? Então, mas também estava descendo para Jericó este levita, no mesmo caminho. Interessante que ele estava fazendo o mesmo caminho que o certo homem, o mesmo caminho que o sacerdote, e agora o mesmo caminho este homem está passando, e vai ver a mesma cena. Repita, o que aconteceu? Não, está fraco, queridos, eu estou dando o meu tudo aqui. O que aconteceu? Fala, o que aconteceu? Ele fingiu que não era ele também. Fingiu que não tinha nada a ver com aquilo. Um homem que carregava a presença de Deus, descendo para Jericó, significa, pastor, que perdeu a presença de Deus. Vou repetir. O levita, representando, carregando a presença de Deus, quando sai do lugar de paz, descendo para o lugar de maldição, não tem mais a presença de Deus, porque se tivesse, tinha parado, porque a compaixão ia o tomar para estender a mão para este que estava ali no meio do caminho, ferido. Quem entende?
Eu quero só fazer um adendo. Já estou caminhando para o fim. De manhã ficou bem melhor, pastor. Não estou fazendo separação não, tá? Eu amo vocês, amém? Ixi, amém ou não? Estou declarando para você, meu Deus do céu. Não é que de manhã eu falei, estou caminhando para o fim. Teve uma irmã lá no fundo. Eu falei, glória! Aí todo mundo veio na vibe dela, né? Amém? Vou dar essa oportunidade para você, porque eu dei para eles também. Estou caminhando para o fim. Aplauda o Senhor pela sua vida, vai. Isso é bênção. Glória. Que bom. Foi só quebrando o gelo um pouquinho, tá? Tá bom. Nem vou falar que eles apelidaram eu aqui, pastor. Apelidaram eu de pastor quebra-gelo. Só porque eu falo quebrando gelo. Nada a ver esses jovens aí. Tá bom. Agora você vai pregar junto comigo. Repita. Ao contrário de todos que vimos, que seguiam o mesmo caminho, descendo para Jericó, este bom samaritano seguia o seu próprio caminho. É diferente ou não? É diferente? Porque eu posso seguir o meu próprio caminho. A Bíblia diz que ele não estava descendo, ele estava seguindo o seu próprio caminho. Quando nós falamos isso, eu preciso falar para você que os samaritanos, eles não conversavam com os judeus. Eles tinham uma treta lá muito antiga. Os samaritanos que moravam em Samaria foi tomado pelos assírios e feitos cativos na sua própria capital Samaria. Para quem não sabe, o reino de Israel foi dividido em 10 tribos para o reino do sul e 2 tribos para o reino do norte. Quando o filho de Salomão, Jeroboão, começou a pesar contra o povo, começou a ouvir conselhos dos mancebos, dos mais novos, e não ouviu os anciões, o povo ficou triste porque já estava pagando um imposto muito caro por conta da construção do templo, e agora esse filho, Jeroboão, falou, não, eu vou castigar mais ainda. Sendo assim, Deus separou as tribos de Israel e deixou 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos só ficou para o reino do sul, Judá e Benjamim, para cumprir a promessa que havia feito a Davi, o seu avô, o avô de Jeroboão. E quando dividiu, ficou Samaria, o reino do norte, ficou como Israel, e essas 2 tribos ficaram como Judá. Diga amém. Em 1º e 2º Reis você vai ver falando de Israel, Samaria, profeta Eliseu, e falando de Judá, Jerusalém como capital. E agora os assírios, ao passar do tempo, tomaram o reino do norte e a capital Samaria, e fizeram como Nabucodonosor fez com Judá, mas Judá foi levado cativo para a Babilônia. Agora eles foram cativos na sua própria terra, e isso começou a misturar assírios com israelitas, e foi perdendo a sua identidade, e ao passar do tempo se tornaram samaritanos, um povo misturado. Por isso que eles não se davam com os judeus. Diga bem. Eles tinham uma rincha e não se falavam, mas agora o bom samaritano está passando, e provavelmente era um judeu na beira do caminho. Porque se a Bíblia não diz que o bom samaritano estava passando, ele ia falar, ele ajudou o outro samaritano. Diga amém. E se não ajudou o outro samaritano, estava descendo de Jerusalém para Jericó, era um judeu. Mas agora, ao invés de ter essas diferenças, ao invés de ele olhar e ver uma pessoa que ele não gosta, ele foi lá e o ajudou. Fala, o que eu tenho a ver com isso, pastor? Não, mais alto. O que eu tenho a ver com isso, pastor? Que Deus vai te tocar para ajudar quem você não gosta. Amém? Como Deus vai também usar pessoas para te ajudar, que essas pessoas não gostam de você, mas vão te ajudar. Amém ou não? Agora esse bom samaritano começa a não passar de largo, mas agora ele olha
e não fingiu que não era com ele. Esta parábola, nós sabemos que o bom samaritano é Jesus. Diga amém. Porque ele se compadeceu e parou. Por isso que em Mateus 9,35 diz: vendo ele as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus era a própria compaixão em pessoa. E agora, nesta parábola, ele está ensinando ali os discípulos. Por que ele não estava descendo no mesmo caminho para Jericó, esse bom samaritano? Porque ele era o próprio caminho. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava fazendo o seu próprio caminho. Ele era o caminho para aquele ferido, o caminho para ir para a hospedaria, o caminho para ser curado, o caminho para ser restaurado, o caminho para levar na hospedaria. E não só isso, a compaixão o levou a fazer algo tremendo. Pergunte o quê? A investir também. Diz que esse bom samaritano chegou, passou o vinho, repita comigo, vinho. Depois passou azeite, repita comigo, azeite. Interessante que tem um mistério aqui, por isso que eu pedi para você receber. O vinho, ele ao passar num ferimento, ele dói. Quem lembra do mertiolate? Não esse mertiolate Nutella de agora. Não, mertiolate mesmo, aquele branco, irmãos. Que eu só de ver a caixinha eu vazava. Chegava lá, tudo ferido dos futebol. Meu pai, vem cá que eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu dobrava a língua assim e sai fora. Quem mandou, rapaz? E vinha com o mertiolate. Rapaz, era gritos, mas depois melhorava. Assim era o vinho. Ele doía um pouco, mas anestesiava a dor. Ainda bem que a Tati entendeu. Alguns irmãos, Deus está passando vinho nas suas feridas hoje. Vai doer um pouco, a palavra está doendo um pouco, sim, está meio indigesto, mas fica tranquilo, dói um pouquinho, mas depois vai anestesiar a dor do sofrimento, a dor da sua provação, a dor daquilo que você está passando, a dor da tribulação, a dor de repente física que você está enfermo, a dor. O vinho está vindo para anestesiar a dor. Este vinho representa o sangue de Jesus, que veio para nos tirar a dor, porque Ele sofreu a dor para que eu e você não sofresse. E agora ele passa o vinho, também passa o azeite. Repita comigo, azeite. O azeite ia cicatrizar aquela ferida. Nesta noite, o Senhor não só está tirando a dor dessa ferida, mas também está passando um azeite para que esta ferida seja cicatrizada. Essa ferida na tua alma. Você não está exposto a feridas, não. Estou falando da sua alma. Estou falando do seu ser que de repente foi ferido nas passagens da sua vida, que foi ferido na sua infância, que foi ferido às vezes até na hora de sair da sua casa. Você foi ferido ao vir na casa de Deus. Mas se prepare, tem vinho para tirar a dor e tem azeite para cicatrizar. Quem está entendendo isso? Será que só eu estou pegando para mim? Sabe por quê? Quando vira a cicatriz, querido, você não vai esquecer daquilo que você passou. Você vai olhar para a cicatriz e vai dizer: não está doendo mais, eu venci, eu venci, eu venci. Você vai olhar para a cicatriz e lembrar: foi Deus que me curou, Deus que cicatrizou. Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia por isso. Quando eu e você entrar na presença naquele grande dia, Jesus, nós vamos se encontrar com Ele. Quem vai? Será que é só eu? Ele não vai olhar os meus diplomas. Ele não vai olhar as almas que eu ganhei. Ele não vai olhar o que eu deixei de herança na terra. Ele não vai olhar o que eu fiz, não. Ele não vai olhar coisas. Ele vai olhar para você e vai ver as cicatrizes. Porque um homem, uma mulher de Deus tem cicatrizes. Amém ou não? Cicatrizes são coisas que você passou e ficou em você, e que hoje traz fé,
E nós vimos aqui no hino, traz à memória aquilo que traz esperança, você olha para a cicatriz, você traz à memória a sua vitória, e isso traz para você esperança, para cicatrizar a próxima ferida. Quem está entendendo isso? Jesus foi ferido, querido, mas foi ferido por nós, e hoje Ele está num lugar com Deus. Assim somos eu e você, que muitas vezes não somos livres de ser feridos, mas aquele que ajuda e cura os feridos, aqueles que estão no meio do caminho, o bom samaritano, Ele nos cura por fora, nos cura por dentro. Repita comigo: Jesus, eu quero cura por fora e cura por dentro. Amém? Pode ficar de pé, por favor.